Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo, e hoje nós vamos conhecer todas as formas, habilidades e poderes do Tanjiro Kamado, que é o protagonista de Kimetsu no Yaiba, e vai por mim, fica até o final porque as últimas formas do Tanjiro vão te surpreender. Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro contato que tivemos com Tanjiro foi quando ele ainda era um adolescente e morava em uma montanha junto com a sua família. Nessa época, Tanjiro seguia a profissão de seu pai como carvoeiro e sempre saía para vender seus produtos na cidade. E foi nesse momento de sua vida que também teve sua família morta pelo Muzan, e começou a dedicar todos os seus esforços para fazer que Nezuko voltasse a ser humana, já que ela tinha sido a única a permanecer viva. E aqui, apesar de ter apenas 13 anos de idade, ele já demonstrava aptidões físicas incríveis, como por exemplo, descer e subir a montanha com uma carga pesada de carvão para vender, isso independente se era dia, noite, estava nevando ou não, coisa que para muitas pessoas já seria difícil de se fazer. O Tanjiro já tinha um excelente condicionamento físico, tinha sentidos incríveis, uma força de vontade muito grande, além de um olfato extremamente poderoso, que podia sentir o cheiro de coisas a uma distância bizarra. Além disso, o jovem garoto tinha um intelecto muito alto, onde apesar de estar confuso e com medo, ele foi capaz de encurralar e enganar o Gyuto Mioka, que é o Hashira da água, e quase acertar algum golpe fatal com seu machado. Isso fez que o Hashira reconhecesse a força de Tanjiro e mandasse ele para ser treinado pelo Urokodaki, e a partir desse momento desse início a sua jornada como Demon Slayer e suas novas formas. Após conhecer o Sakonji Urokodaki, que é o ex-Hashira da água, e atualmente principal treinador da respiração da água para a nova geração, o Tanjiro passou por um infernal treinamento e após muito esforço ele finalmente aprendeu a respiração da água, e assim está preparado para a seleção final dos Demon Slayers. Vale lembrar que durante seu treino, todos os atributos físicos e força latente dele foram amplificados, principalmente após o Tanjiro começar a treinar com Sabito para evoluir suas técnicas de espada e os seus cortes, e também tendo Makoto apontando todos os seus erros, como por exemplo respirações erradas, movimentos em vão e etc. Tudo isso fez o Tanjiro passar pelo exame final de Urokodaki, que era partir ao meio a maior e mais dura rocha. E durante a seleção final, o Tanjiro junto de diversos candidatos a Demon Slayers foram colocados na montanha Fujikasane, onde existem centenas de Onis de nível baixo. E as condições para passar no teste era ficar vivo durante 7 dias e 7 noites nesse lugar infestado de monstros. O Tanjiro finalmente começa a mostrar o resultado de seu treino e sua evolução absurda, e assim facilmente consegue matar vários Onis de baixo nível com relativa facilidade, até o momento onde ele encontra o Demônio das Mãos, um demônio metamorfo que era muito mais poderoso do que os outros e já tinha devorado pelo menos 50 humanos durante sua vida toda. E esse mesmo Oni tinha sido preso ali pelo Urokodaki e guardava grande mágoa do mesmo, e ele vivia para caçar os discípulos do ex-Hashira da água em seleções finais. Porém o Tanjiro, apesar de ter se machucado, conseguiu finalmente dar um fim ao Demônio das Mãos. E após 7 dias completos, ele finalmente passou no teste e se graduou como um Demon Slayer oficialmente. Vale lembrar que nessa luta, o Tanjiro machucou sua testa e após se curar, a sua mancha na testa tinha aumentado e ficado mais escura, o que marcava o aumento de suas grandes habilidades. Após se tornar um Demon Slayer, o Tanjiro recebeu sua espada Nichirin que ganhou a cor preta. Inclusive, se quiserem um vídeo explicando sobre o porquê da cor da espada do Tanjiro ser preta, comenta aí. E ele foi enviado para algumas missões, como por exemplo, investigar um Oni que estava raptando garotas, que era o Demônio do Pântano, que foi o primeiro Oni que possuía um Kikijutsu que ele enfrentou. O Tanjiro começou a mostrar o quão habilidoso ele era utilizando sua respiração da água em conjunto com suas habilidades físicas. Ele tinha dominado, no caso, 10 formas das 11 formas existentes da respiração da água. E sempre conseguia analisar o combate rapidamente e entender qual era a melhor forma da respiração da água a ser usada naquele momento, seja para atacar ou defender. Um exemplo claro foi quando ele teve que enfrentar Susamaru e Yahaba, que naquele momento eram os Onis mais fortes que ele já tinha lutado contra. O Tanjiro utilizou diversos ataques diferentes, e até mesmo criou a combinação da terceira e sexta formas juntas para lutar. E outra missão sua, já de grande porte, foi enfrentar o Gyokai, que era o antigo Lu Inferior 6 e era bastante forte também. Foi nesse momento que a grande amizade do Tanjiro e Inosuke Zenitsu começou a existir.
Sua evolução como Demon Slayer era rápida e notória, e então Tanjiro foi enviado para a Montanha Tagumo, onde existia a possibilidade de um dos dois Kizuki de Muzan estarem lá. E após enfrentar a família Oni-Aranha, foi finalmente revelado que Rui era o Lu Inferior 5. E o Tanjiro, mesmo com toda sua evolução, foi facilmente subjugado pelo Oni. E bem perto de ser derrotado e morto, o Tanjiro começou a recordar de algumas memórias de seu pai, e de uma dança que era passada de geração em geração pela sua família, que era chamada de Hinokami Kagura. E depois foi revelado como sendo a respiração do sol a primeira e mais forte respiração de todas. E assim Tanjiro desperta uma respiração latente dentro de si, fica mais forte, mais rápido e mais mortal e consegue obter vantagem na luta contra o Rui. Porém, ainda assim, mesmo com a ajuda de sua irmã Nezuko, não foram capazes de vencer, e no fim foram salvos pelo Gyuto Mioka, que finalmente deu um fim ao Lu Inferior 5. Mas esse momento literalmente marcou o Tanjiro para um futuro brilhante como Demon Slayer. E após se recuperar de todas as lesões, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu começaram um treino que foi bastante rigoroso e brutal para dominar a concentração total. E esse treino consistia em manter a respiração de concentração total durante o dia inteiro, e até mesmo enquanto eles dormiam, e foi chamado de concentração total constante. Tudo isso aumentou bizarramente as habilidades físicas de Tanjiro, onde ele comenta que ao dominar essa postura é como se ele tivesse aprendido uma técnica sobre-humana. E tudo isso foi essencial para que Tanjiro conseguisse no futuro enfrentar o Lu Inferior 1 em Mu em pé de igualdade, e com a ajuda de Inosuke, Zenitsu e Nezuko finalmente finalizar o Oni. Porém, ele ainda era fraco demais comparado a um Lu superior como a Akaza. E extremamente ferido, ele só pôde observar o Lu enfrentar o Kyojuro Rengoku e infelizmente matar o Pilar das Chamas em sua frente. Mas no fim de sua vida, todas as palavras de incentivo do Kyojuro só serviram para aumentar ainda mais o foco do Tanjiro e o motivar para ficar cada vez mais forte. Novamente, após se recuperar e agora mais experiente, foi a vez de Tanjiro enfrentar Daki Gyotaro no arco do distrito do entretenimento. Tudo isso ao lado de Nezuko, Zenitsu, Inosuke e o pilar do som Tengen Uzui. Em certo momento, ele acabou tendo que enfrentar a Daki, que era Lu Superior 6 em um x1 franco. A porrada comeu solta, porém o Tanjiro, utilizando a respiração da água, só pôde ficar na defensiva. Até que ele finalmente se obriga a usar Hinokami Kagura após ver todo o caos causado pelo Oni. Sua nova forma e sua raiva naquele momento levaram o Tanjiro a um novo patamar, onde ele conseguiu aumentar tanto seu poder, força e velocidade, que agora conseguia ver a Lua Superior 6 em câmera lenta, quase como se fosse um mundo transparente. Seus golpes nesse momento eram velozes e brutais ao ponto das células de Muzan que estavam em Daki sentirem medo de Tanjiro, como se ela estivesse lutando literalmente contra o Iorichi. No desenrolar do arco, Gyotaro aparece, ele que era outra parte da Lua Superior 6, porém muito mais forte do que a sua irmã. Uma luta brutal aconteceu, até o momento que Tengen e Tanjiro, ambos muito feridos, finalmente chegaram ao pescoço do Oni, porém quanto mais forte é o Oni, mais duro é o seu pescoço, e foi nesse momento que Tanjiro superou todos seus limites, e finalmente ativou sua marca do caçador e aumentou drasticamente todos os atributos físicos, e finalmente com isso decapitou o Gyotaro de uma vez por todas. Vale ressaltar que a marca do Tanjiro é idêntica à marca do Iorichi, e o Tanjiro se tornou um dos poucos Demon Slayers que foram capazes de matar um Lua Superior, feito que não tinha acontecido no século passado e, de acordo com a Mitsuri, equivale a 5 ou 10 anos de treino. Na sequência, já no arco dos ferreiros em Kimetsu no Yaiba, o Tanjiro acabou enfrentando o Lua Superior 4 e novamente teve acesso à mesma forma que ele teve contra o Gyotaro, e era nítido que ele começava pouco a pouco a dominar esse poder. Pra gente ter noção, Tanjiro foi capaz de desviar de ataques na velocidade do som, que equivale literalmente a 1235 km por hora. Nesse mesmo arco, ele teve acesso às memórias herdadas de Sumiyoshi, que era o seu antepassado, e começou a recordar do Iorichi com isso. O Tanjiro, após despertar a sua marca, se moveu a velocidade tão insana que, novamente, as células de Muzan dentro de Hantengo tremiam de medo a ver o seu estilo de luta. Ele ainda combinou seu poder com o Kikijutsu de Nezuko, isso deixou sua espada vermelha ou rosa brilhante e isso tornou ainda mais mortal contra o Oni. E foi por causa de toda sua força de vontade e habilidades que a Mitsuri Kanroji, apelada do amor, está viva, já que Tanjiro salvou a Mitsuri de ataques fatais disparados contra o Hantengo, e também decapitou o mesmo quando a Mitsuri já estava exausta de lutar contra o clone mais forte do Oni. E agora um dos momentos em que Tanjiro mais evoluiu também foi durante o arco de treino dos Hashiras, onde, para melhorar as habilidades de todos os Demon Slayers para a batalha final, cada Hashira criou um ponto de treino e ensinava todas suas técnicas e habilidades para os mais novos. Obviamente, cada treino de cada Hashira era simplesmente avassalador e brutal. Como dito, era como se estivesse vivendo o literal inferno de tão duro que era. E tudo isso preparou ainda mais para o confronto final contra o Muzan e os Luas Superiores que estava por vir.
Durante o arco do Castelo do Infinito, nós finalmente vimos o Tanjiro mostrando suas capacidades físicas ao máximo. Logo no começo do arco, ele é confrontado por diversos Onis de níveis menores, mas como dito, estavam em níveis de luz inferiores, por exemplo. E cada um desses Onis foi rapidamente derrotado pelo Tanjiro, que está mostrando o resultado de seu treino rigoroso do arco anterior. À frente do Tanjiro, junto no pilar da água, Gyuto e Tomioka finalmente enfrentaram o Lua Superior 3 à casa. Esse era absolutamente o confronto mais difícil da vida de Tanjiro até aquele momento. E o início dessa luta é marcada pelo próprio Gyuto afirmando que devido às suas experiências de batalha e poder, o Tanjiro naquele momento estava no mesmo nível de um Hashira. E até mesmo a casa reconhece que Tanjiro não é mais um fraco e reconhece sua força também. Nessa luta, o Tanjiro mantém sua marca ativada em quase todo momento, mostrando que ele finalmente havia dominado esse poder absurdo. Além disso, ele começa a relembrar de memórias de seu pai, principalmente de quando ele comentava sobre o mundo transparente. Essa que seria uma técnica essencial para vencer o Akaza. O Tanjiro então esvazia sua mente e descarta todo tipo de movimento desnecessário. E finalmente, após esconder o seu espírito de batalha por completo e enganar a bússola do Akaza, ele finalmente consegue decapitar o Lua Superior 3 de uma vez por todas. Aqui ele mostra seu nível de poder absoluto e ganha mais uma técnica que é justamente o mundo transparente, onde ele consegue ver tudo em câmera lenta, ganha uma grande sensibilidade e consegue ver os músculos, ossos, contração muscular do seu adversário, tudo isso para prever seu próximo ataque com precisão total, é o famoso cheat, né? A próxima forma no Tanjiro foi literalmente seu ápice de poder enquanto humano até então, e foi nomeado justamente de Deus do Sol. Durante a batalha contra o Rei dos Demônios Muzan, o Tanjiro é atingido por um de seus tentáculos, e então tem um pouco do sangue do Muzan colocado dentro de seu corpo, porém a quantidade de sangue não é suficiente para transformar alguém em Oni, nem mesmo para matar instantaneamente ele, ou seja, o sangue serve para envenenar o seu alvo e fazê-lo morrer aos poucos sofrendo. Porém, durante seu tempo desacordado, o Tanjiro começou a receber memórias herdadas de Sumiyoshi. Lá ele consegue ver, literalmente, o Yorichi mostrando todas suas técnicas da respiração do sol para o Sumiyoshi. Com isso, o Tanjiro, ao despertar, tinha literalmente uma postura diferente. Naquele momento, ele tinha dominado a respiração do sol com perfeição, se tornando assim o pior pesadelo que Muzan podia ter. Tudo isso porque, ao assistir o Yorichi usando seu poder, ele viu tudo de errado que ele fazia. Agora o Tanjiro tinha dominado para si a mais poderosa das respirações, coisa que ninguém havia feito antes. E como ele tinha um nível de Hashira aqui, podemos literalmente chamar ele de Hashira do Sol. O Tanjiro descobriu também que o 13º estilo da respiração do Sol nada mais era que os outros 12 estilos realizados e combinados em sequência perfeita. Sua última forma mostrada agora era sim a mais poderosa de todas, porém não mais como humano, mas sim como um demônio. Após dominar a respiração do sol, o Tanjiro com suporte de vários pilares, e de outros Demon Slayers e até mesmo de Onis como Tamayo e Yushiro, finalmente consegue pressionar o Muzan até o nascer do sol. O Rei dos Demônios, para evitar ser morto, se transforma em um bebê gigante de carne, e após isso absorve o Tanjiro para dentro do mesmo bebê. Sem saída e precisar morrer para a luz solar, o Muzan passa todo seu sangue para o Tanjiro desacordado, a fim de criar um Oni perfeito para que o garoto herdasse sua vontade, desejos e emoções também. Isso de fato é feito e durante algum tempo ele se torna um demônio perfeito. Tanjiro Kamado agora era o Rei Demônio, um Oni com todos os poderes do Muzan, porém que possui imunidade à luz do sol, e de quebra tinha ainda a respiração do sol totalmente masterizada. Ou seja, meus queridos amigos, Tanjiro nesse momento era o ser mais poderoso do universo de Demon Slayer. Alguns dizem que ele superou até mesmo Yorichi nessa forma. Aproveita e comenta aí, vocês acham que Tanjiro, o Rei dos Demônios, superou ou não o Yorichi? Dessa forma, ele ganhou novos poderes. Tanjiro agora tinha 3 marcas do caçador em seu rosto. Possuía tentáculos igual ao do Muzan, porém mais esqueléticos, parecidos com espinhas e também mais agressivos. E também herdou o Kikijutsu de Muzan, chamado de Shockwave Energy Blast, onde ele conseguia criar uma esfera com a sua boca, que ao ser liberada, gerava uma poderosíssima onda de choque, que era capaz de criar crateras absurdas. Claro, como Oni, ele tinha uma regeneração absurda, que foi inclusive responsável por recuperar o seu rosto todo. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!